cada fase do negócio precisa de um nível de controle e sofisticação financeiro diferentes. A primeira regra da economia se aplica, obviamente, dentro de uma empresa, que é: os recursos são escassos. Então, ainda que exista, né, o desejo das melhores práticas, das melhores possibilidades, o tempo, o recurso, o dinheiro, ele é finito e normalmente muito escasso. Então, hoje eu vou te trazer um panorama geral de qual é a trilha de desenvolvimento de um setor financeiro dentro de um negócio, para que você nem dê um passo maior que a perna, nem fique para trás nessa caminhada. Evidentemente que certos negócios precisam de controles mais estritos de uma forma ou de outra, né? Mas vamos olhar aqui para uma trilha geral. Um negócio que está começando, ele vai ter simplesmente, e às vezes até no caderninho, no papel de pão, um controle de entradas e saídas. Nada sofisticado, nada complexo, nada trabalhoso, porque vamos falar ali do eu presa, né? Do pequeno empreendedor. Ele precisa sustentar o seu fluxo de caixa, ele precisa sustentar a sua conta bancária no verde, né? No positivo. Então, não há muito tempo a ser alocado controlando pagamentos e recebimentos, até porque não existe um grande volume deles, né? Às vezes é 1, 2 clientes, ou então ainda que seja um volume grande de clientes, dependendo do teu setor, tu vai fazer uma análise em cima disso semanalmente, mensalmente, ali para controlar os pagamentos, né? Normalmente também já vai instintivamente acumulando esses pagamentos para datas próximas, para não ter que ficar olhando para isso todos os dias. Então, o começo é simplesmente entradas e saídas. Sequer existe uma programação, que é o nível 2. Então, quando a empresa começa a crescer um pouquinho e já dá para contratar um funcionário ali para o financeiro, ainda que em part-time, né? Não é nem um funcionário em full-time ainda. A empresa está embrionária, ela precisa tracionar outras áreas, então não tem nem tempo nem dinheiro para colocar alguém em full-time no financeiro. Aqui começa a nascer o contas a pagar e o contas a receber. E normalmente, nessa fase mais embrionária mesmo, né, a mesma pessoa vai estar fazendo as duas funções. Então, cobra o cliente de um lado, agenda e paga do outro lado o fornecedor, algum prestador de serviço. Como a empresa vai crescendo também, vai mudando a complexidade e vai mudando as horas necessárias, a próxima separação, né, já tende a ser que alguém vai fazer o contas a receber, alguém vai fazer o contas a pagar, alguém já vai estar mais responsabilizado por emitir nota, faturamento, relação de cobrança com os clientes, enquanto no lado pagador do financeiro realmente fique alguém dedicado. Então, quando a empresa já tem um volume de pagamentos mais significativo, ela já tem uma folha de funcionários a pagar, ela tem um hall de fornecedores ali para monitorar, programar, honrar, aqui a gente já passa a ter uma relação de contas a pagar, contas a receber. Aqui a gente já tem aquele nível mínimo de sofisticação, de previsibilidade de caixa, de quanto eu tenho que pagar mês que vem e quanto deve entrar mês que vem. É o básico para um embrião de planejamento financeiro, né? Se eu não sei nem quanto deve entrar e quanto deve sair, eu não sei se eu paro em pé mês que vem. Então, esse é o passo inicial, né, digamos assim, de geração de dados para um setor financeiro. Os outros níveis precisam deste como alicerce, né? Serão construídos em cima dele. Conforme a empresa cresce mais e ela precisa de sofisticação em cima dos seus números, relatórios, orçamento, ela vai precisar ter um setor de controladoria, né? E quando eu digo precisar ter um setor, às vezes é uma pessoa, né? E isso vai se expandindo de acordo com a capacidade da empresa e também com a necessidade, né? Esse é o ponto mais fundamental. Muitas vezes a alocação de recurso ela é por aquilo que alguém acha, não pelo que a empresa precisa. Então, o que a empresa precisa é sempre fazer aquele mínimo viável, né? Ter alguém pagando, ter alguém recebendo. Depois cresceu. Eu preciso saber onde vão os recursos, se a gente dá lucro. Então eu preciso controlar indicadores, KPIs, orçamento, previsto versus realizado, desvio percentual, desvio absoluto e olhar para essas coisas. E o ponto é, quem paga não analisa, né? Então a gente precisa já de pessoas diferentes, cargos e setores diferentes. Tem alguém que está registrando e pagando, né? Mexendo no banco, pagando o fornecedor, e tem alguém que está olhando sobre outra perspectiva e classificando, garantindo que esses pagamentos, né, eles estejam alocados nas caixinhas corretas. Então, a controladoria, ela já começa a olhar para o que é o custo do meu produto ou serviço, quais são as minhas despesas com vendas, quais são as minhas despesas com gestão, quais são as minhas despesas financeiras, a minha estrutura de capital, o quanto eu deveria ter ou não de capital próprio versus terceiro, qual e como é a estrutura da dívida, período de alongamento dela, taxa, montante, saldo devedor, coisas que já fogem, de certa forma, do controle básico ali do operacional financeiro, que é
pagar as contas. Às vezes não é nem controlar o saldo, quanto eu devo, né? Qual é o saldo devedor aqui? Não sei, eu sei que tem que pagar 5 mil de parcela aqui desse financiamento. Então, a controladoria, ela vai ter esse papel de olhar de cima, de fora, entre aspas, para esses dados que precisaram ser gerados antes, né, no operacional do financeiro, para poder analisar, recomendar e tomar decisão. Conforme a empresa cresça, e aqui a gente já está falando de múltiplos milhões, né, habitualmente, a gente começa a ter um nível de necessidade e sofisticação que exige, por exemplo, uma cadeira efetiva, dedicada de um CFO. Então, quando a gente olha para o mercado habitual, sem trazer aqui, né, sem puxar a brasa para o assado do CFO as a Service da Visp, uma empresa que tem um CFO dentro de casa é uma empresa que fatura múltiplos milhões mês, porque o CFO, ele é um executivo, ele é um profissional que, se tu jogar no Google aí agora, tu vai achar uma média salarial de 30 a 80 mil reais. Então, tu imagina qual é o valor que esse executivo consegue gerar dentro do negócio para justificar um pagamento de 50, 80 mil reais por mês, né? É o tipo de decisão tão, talvez uma alavanquinha que mexe num percentualzinho, só que esse percentualzinho dentro de um orçamento milionário já são 300 mil gerados em lucro, em economia e nova receita. No fim, tudo é sobre isso, né? Existem duas alavancas dentro do negócio, mais receita, menos gasto. Tão simples quanto isso. A gente pode sim sofisticar essas alavancas em muitas outras. Muitas alavancas para melhorar a primeira linha, né, receita, muitas alavancas para melhorar as outras, as saídas. Mas é basicamente isso. Então, uma empresa que justifica a necessidade e o retorno efetivo em cima de uma cadeira como um CFO em full time no negócio, é um negócio que já está faturando múltiplos milhões. Então, se a gente for ser bem rudimentar, bem grosseiro nessa linha de crescimento, a gente vai dizer assim, olha, uma empresinha que está nascendo, está faturando ali seus 10, 20 mil por mês, entradas e saídas. Passou dos seus 100 mil por mês, contas a pagar, contas a receber. Passou do seu 1 milhão mês, controladoria. Eu preciso saber se esse negócio dá lucro. Então eu preciso ter um pouquinho mais de sofisticação. Dependendo do seu setor, né? E aqui vão ter empresas fáceis, empresas muito difíceis. E o que define se uma empresa é fácil ou difícil, né? O modelo de negócio dela e a margem dela. Então, se eu pegar um supermercado que tem uma margem super apertada, 5%, 10%, heroicamente, eu preciso de um nível de controle e sofisticação muito grande se eu já estou faturando 10 milhões mês, 15 milhões mês. Agora, talvez numa empresa de serviços que deixe 50% de margem, é muito mais fácil, né? Então talvez eu não precise do mesmo volume de pessoas, não precise da mesma estrutura de todo aquele organograma financeiro completo com múltiplos setores. Então isso também influencia. Mas se nós olharmos uma estrutura default padrão tão simples quanto essa, até os seus 100 mil mês, entradas e saídas. Passou de 100 mil para cima, a gente já pode ter, deve ter, um contas a pagar e um contas a receber. Passou da barreira do 1 milhão mês, já tem que ter uma controladoria rodando ali, mínima, que seja uma pessoa. Passou ali da sua barreira dos 5 milhões, talvez, já está num momento de internalizar um CFO, por exemplo. Puxando sim agora brasa aqui para o nosso assado do CFO, uma das coisas mais bacanas do nosso modelo de negócio aqui enquanto CFO as a Service é justamente conseguir proporcionar para empresas que estão numa fase muito anterior o acesso ao conhecimento e às estratégias de gestão das empresas que estão numa fase muito posterior. Então, enquanto o teu concorrente que já fatura 10 milhões consegue ter dinheiro para pagar um CFO e você não tem 50, mas tem 5, a gente consegue, por exemplo, te ajudar nesse projeto como CFO e trazer as tecnologias, as metodologias, as plataformas, os meios de controle para trazer sofisticação para o negócio e queimar essa etapa, né? A gente dar um salto de fazer aí 5 anos em 5 meses, como a gente sempre brinca aqui dentro. Então, o diferencial é conseguir viabilizar, democratizar o acesso ao que a gente sempre diz aqui dentro, né? O jogo do equity. Sair do nível do jogo do salário, do prolabore, passar para o jogo do lucro, mas não parar nele. Subir para o nível gestão de equity. Essa é a jornada, digamos assim, do financeiro, do básico ao avançado, de maneira super simplificada, trazendo aqui um contexto um pouco mais pé no chão, mais explicativo, sem complicar muito, sem trazer muitos termos técnicos, sem muito financês, mas trazendo esse panorama de onde que tua empresa está hoje, que tipo de controle tu já tem e onde tu deveria estar, ou pelo menos tu pode estar já com o acesso, por exemplo, que a gente proporciona aqui através do CFO da Visp. Eu sou Maurício Martins, Head Partner aqui da unidade de CFO as a Service. Clica aqui embaixo para falar com o nosso time para trazer aí o conhecimento de um CFO para dentro da sua operação.